Capítulo 10. Por aqueles que perdemos, lamentamos. Sexto dia da lua de sangue. Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Enquanto caminhava, Dan mexia inquieto no botão de cima de sua túnica. Estava apertada demais e roçava em seu pescoço. Mas Teren a havia presenteado para a cerimônia, e Lirei quase lhe arrancou a mão quando ele tentou desabotoá-la. Aparentemente, era contra a tradição e teria sido uma grande desonra para Teren. Mesmo assim, enquanto atravessavam a cidade, com milhares de pessoas ao redor, Lirei o encarava com um olhar tão cortante quanto as palavras de sua mãe. Ele a encarou, aproximando a mão do botão e, em seguida, afastando-a, tentando ao máximo fazê-la rir. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, e ela voltou a olhar para o horizonte. Dan soltou um suspiro contido, levando a mão à nuca e pressionando os dedos contra os músculos. Lirei mal havia falado desde a batalha, desde a morte de Alia, e Dan não fazia ideia do que dizer sem piorar ainda mais a situação. Ele desejava ter o dom de Kalen de sempre parecer saber dizer a coisa certa na hora certa. Kalen nascerá com esse domingo. Ele jamais admitiria, mas nascerá. Aqueles discursos sobre os quais Teren contava histórias, os proferidos por heróis ancestrais na véspera de batalhas lendárias, Kalen nascerá para fazê-los. Dan, por outro lado, não. As palavras lhe vinham com facilidade, é verdade, mas raramente as certas e nunca na hora certa. Tudo o que ele queria era aliviar a dor de Lirei. Ele detestava ver os outros sofrerem. Não havia nada pior. Bem, talvez com exceção da Pernilonga, como lhe fora tão belamente nomeado. À frente, os elfos marchavam em vermelho e dourado, cores que Dan associava ao reino de Lunitir. Eles adoravam seu ouro. Os elfos marchavam em uníssono, como se suas mentes estivessem conectadas por um fio invisível. A disciplina inabalável era de outro mundo. Cada um deles vestia as roupas mais finas. Calças grossas de um vermelho carmesim, bordadas a ouro. Botas pretas polidas que chegavam até acima das canelas. Túnicas brancas rígidas, de gola alta, não muito diferentes da de Dan, com capas douradas drapeadas sobre os ombros e espadas presas aos quadris. Ele olhou por cima do ombro para a coluna que marchava atrás dele. Ela se estendia ao longe, serpenteando pelas ruas de Aravel. 3.300, uma mistura de elfos e humanos. Cada um deles havia jurado lutar ao lado de Kalen na guerra que viria. Todos os elfos entre eles usavam as mesmas túnicas rígidas e calças grossas, mas nenhum ostentava as cores de qualquer reino. Na verdade, quando Dan olhou mais de perto, viu que vários usavam fitas brancas e roxas presas às calças. Cores que rapidamente se tornaram associadas a Kalen. Em contraste com os elfos, os homens e mulheres que vieram de toda Eferia não poderiam parecer mais desorganizados e incoerentes. Era uma mistura confusa de cores e vestimentas aleatórias, alguns com camisas de linho fino, outros com algodão surrado, e outros ainda com todos os tipos de trajes, desde túnicas sem mangas até gibões de lã rústica. Muitos deles tinham chegado a Aravel apenas com a roupa do corpo. Mesmo assim, caminhavam de cabeça erguida, movendo-se com um ritmo que Aen e os outros cavaleiros lhes haviam incutido. Apesar da disparidade entre elfos e humanos, entre os exércitos de Aravel e aqueles que estavam ao lado de Kalen, havia algo em comum entre eles, algo compartilhado, a dor. Dan sentiu isso desde o momento em que saíram às ruas. Estava impregnado no ar, impregnado na pedra e penetrante no coração de cada alma que caminhava em direção à cerimônia. 3.300. Esse número havia chegado perto de 5.003 dias antes. Quase toda a população das aldeias ao redor da clareira, morta. Milhares mais morreram dos 3 reinos élficos que chamavam Aravel de lar, e o número de mortos aumentava a cada dia enquanto os curandeiros lutavam para manter os feridos vivos. Amigos, mães, pais, filhos, filhas, irmãos, irmãs. A dimensão da morte foi tão vasta que nenhuma alma ficou intocada. Era uma coisa horrível de se compartilhar, a perda. Mas, de certa forma, não havia nada no mundo que unisse as pessoas tão fortemente. A garganta de Dan apertou enquanto caminhava, e seus pensamentos vagavam. Os rostos de Alia e Baldon pairavam em sua mente, e a constatação de que jamais ouviria suas vozes novamente o atingia. Jamais veria o dourado dos olhos de Alia ou o sorriso divertido e cheio de dentes de Baldon. Eles se foram, e ele se sentia pior por isso. Antes de deixar a clareira, Dan mal havia visto a morte. Agora, ela parecia segui-lo como uma sombra sinistra. Você está bem? Eric apareceu à esquerda de Dan, com os cabelos loiros presos atrás das orelhas e os olhos fixos em Dan. Ao redor deles, elfos e humanos caminhavam apressadamente,
o som de passos e murmúrios de conversas baixas ecoando pela cidade. Mas o homem tinha um jeito especial, uma intensidade que dava a impressão de que sua atenção era sempre singular. Eu? Perguntou Dan, arqueando uma sobrancelha. Ele contraiu as bochechas e balançou a cabeça. Nunca estive melhor. Se ao menos eu pudesse desabotoar esse maldito botão de cima. Eric deu a Dan um meio sorriso que escondia mais tristeza do que ele esperava. O homem forçou uma risada e tocou a gola alta da própria camisa, idêntica de Dan, exceto pelo tom amarelo escuro em vez do branco. É costume, disse ele, deslizando o dedo pela borda da gola. Um pouco desconfortável, mas ainda assim. Teren te deu essa de presente, não foi? Seria uma grande desonra para ele se eu desabotoasse o botão de cima. Já me disseram. Dan inclinou a cabeça na direção de Lirei. Muitas vezes. De onde eu venho, uma grande desonra seria defecar no batente da porta de alguém, não desabotoar o primeiro botão de uma camisa. Eric soltou uma risada abafada, virando-se quando Tarmon Ward lhe deu um tapinha nas costas e se colocou entre ele e Dan, com Vairil logo atrás. Corrija-me se eu estiver enganado, disse Vairil, erguendo o dedo indicador, mas acredito que Teren também consideraria uma grande desonra se você defecasse na porta dele. Acho que você pode ter razão, respondeu Dan. Quando você desenvolveu o senso de humor. Não somos tão diferentes assim, elfos e humanos. Eu não diria tanto. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Vairil fez Dan se lembrar da primeira vez que conheceu o elfo, a mesma vez em que conheceu Alia e Lirei. Cada um dos 5 elfos que os acompanharam da Floresta Negra até Belduar tinha o semblante impassível e rígido. Por um tempo, Dan realmente pensou que elfos não pudessem sentir emoções. Como ele estava enganado. Um silêncio pairou entre Dan e os outros. Ele não gostava de silêncio, deixava-o sozinho com seus próprios pensamentos, então ele o preencheu. Ainda temos muito para percorrer, perguntou ele a ninguém em particular, esticando-se na ponta dos pés para ver por cima da coluna de elfos que marchava à frente. Se eu soubesse que esta cerimônia estava acontecendo do outro lado do continente, teria trazido comida. Não é longe, respondeu Vairil, olhando para a frente. Com a queda do rei Silmirin em batalha, Eraia o acolheu, o rei Galdra e a rainha Otrian fizeram com que os artesãos magos construíssem uma nova seção da cidade para a cerimônia, como um memorial. Tarmon balançou a cabeça, lançando um olhar ao redor para algumas das torres de pedra branca que se erguiam em direção ao céu. Dá para pensar que os artesãos magos teriam sido melhor aproveitados com seu tempo, visto que metade da cidade ainda está em ruínas. Para o meu povo, poucas coisas são mais importantes do que lembrar daqueles que perdemos. Bem, disse Tarmon, inclinando a cabeça, se não consertarmos as brechas nas muralhas, nos juntaremos aos perdidos quando os Uraks chegarem à cidade. Deliciosamente mórbido, Tarmon, disse Dan, balançando a cabeça. Tarmon deu de ombros. Apenas realista. Após um curto trecho, a rua começou a descer, alargando-se em um grande pátio. Puta merda! Dan parou abruptamente. Diante dele, do outro lado do pátio, erguia-se um enorme arco onde a cidade se encostava a um penhasco íngreme que se elevava a algumas centenas de metros. 2 estátuas de dragões emolduravam o arco, ambas esculpidas na própria rocha. Estavam a uma distância equivalente ao arco, com as asas dobradas ao lado do corpo. Veios brilhantes de pedra iriniana traçavam o padrão das escamas. Era, simplesmente, a coisa mais bela que ele já vira, mesmo sob a luz carmesim da lua. Os elfos à frente deles continuaram sua marcha, passando pelo arco sem sequer olhar para as estátuas. Dan esperava nunca se acostumar tanto com a beleza a ponto de não notar sua presença. Eric deu um tapinha no ombro de Dan e, em seguida, acenou com a cabeça para trás, na direção onde a coluna de mais de 3.000 pessoas havia parado. Por que todos pararam? Eric olhou para ele como se fosse um idiota. Por que você parou? Dan hesitou por um instante, estreitando os olhos para Eric antes de voltar a olhar para os outros. Os 5 capitães que Aen havia escolhido, Ingvat, Surin, Nartil, Alinin e Silena, olharam para ele, costas eretas, ombros alinhados. Alguém se dá conta de como é uma péssima ideia me colocar no comando de alguma coisa? Dan sussurrou para Tarmon. Você não está no comando, sussurrou Tarmon de volta, virando-se para a coluna de guerreiros, muitos dos quais ainda contemplavam a estátua boquiabertos. Ele elevou a voz. Capitães, garantam que o silêncio seja mantido durante a cerimônia. Avante! Tarmon endireitou as costas e girou os ombros, levando o punho cerrado ao peito. Os 5 capitães imitaram o gesto, erguendo o queixo.
Foi naquele breve instante que Dan se lembrou de que Tarmon Ward fora, certa vez, Lorde Capitão da Guarda Real de Belduara, ainda que por pouco tempo. Ele está no comando. Eric inclinou a cabeça para Tarmon enquanto eles partiam novamente, com um sorriso debochado no rosto. Dan repetiu as palavras para Eric, fazendo uma careta imitando-o. Para sua surpresa, viu Lirei rindo. Ele não se importava que fosse dele que ela estivesse rindo. Estava apenas feliz por vê-la rir. Lirei sustentou o olhar de Dan por um segundo, seu riso se dissipando, seus olhos dourados parecendo fitar sua alma. Ela lhe deu um sorriso suave antes de se virar e seguir Tarmon. O som de milhares de botas batendo contra a pedra ecoava pela passagem sob o arco, com o estrondo da água ao fundo. Bendito seja Faezir, disse Tarmon enquanto marchavam para a enorme bacia do outro lado do arco. A bacia fora esculpida na própria rocha, fluindo para fora em uma série de terraços circulares perfeitamente lisos. Milhares e milhares de elfos subiam escadarias ornamentadas de pedra talhada, mantos de ouro, prata e verde colorindo cinza. Dan ouvirá falar dos grandes estádios em Arda, onde dezenas de milhares se reuniam para assistir guerreiros lutarem por glória e moedas. Aquilo parecia mais grandioso do que qualquer história que ele já ouvirá. 5 cascatas despencavam da borda no topo da bacia, desaguando em riachos que alimentavam um fosso circular ao redor de uma ilha central no coração do estádio. 4 pontes de pedra branca atravessavam o fosso, dando acesso à ilha. Na própria ilha, erguiam-se 5 estátuas maciças, com cerca de metade da altura dos 2 dragões junto ao arco. Cada uma das estátuas era esculpida em rocha cinzenta, sem nenhuma fenda ou rachadura à vista. Uma se erguia mais alta que as outras, seu corpo composto por grossas placas de músculo, seu rosto liso e anguloso, seus cabelos presos em uma única trança, um gigante, um Jotnar. As outras 4 eram de um elfo, um humano, um Dvalinhanga e um Fenriranga. Todas as estátuas estavam voltadas para os terraços, com as mãos unidas à frente do corpo. Bem, disse Dan, olhando para cima, com os olhos percorrendo os chifres de pedra do Dvalinhanga. Agora entendo por que os magos artesãos estavam ocupados. Elfos de vestes brancas conduziram Dan e os outros por uma escadaria à esquerda que dava acesso a um dos muitos terraços. A guarda élfica, com suas reluzentes armaduras de prata, ocupava a ilha central abaixo. Os guerreiros blindados estavam posicionados em ambas as extremidades das pontes e ao redor do perímetro da ilha, com o que parecia ser um enorme fosso situado no centro da ilha. Com licença. Dan ergueu os olhos e viu Teren se aproximando, com Aruni e Valdrin ao seu lado. Valdrin usava a mesma túnica branca engomada que Dan, mas, como de costume, estava coberto de sujeira, fuligem e graxa. Dan não conseguiu conter o riso ao ver as impressões digitais pretas por toda a gola da túnica de Valdrin. Bom, pelo menos não sou o único que não gosta do botão de cima. Eu estava começando a achar que você não ia conseguir, disse Dan, inclinando a cabeça na direção de Teren. Tenta convencer o Valdrin a sair da forja enquanto ele está trabalhando, disse Teren, sentando-se ao lado de Dan. Lirei inclinou a cabeça em direção à elfa, dando um passo para o lado para que Valdrin e Aruni pudessem ter espaço. Há muita armadura para fabricar e pouco tempo para isso. Valdrin puxou a gola da camisa novamente, deixando impressões digitais pretas e frescas. E tudo fica mais lento quando você tem que dizer aos outros o que fazer. Eu não gosto disso. Aruni franziu a testa para Valdrin, depois entrou na fila ao lado de Teren, sorrindo para Dan. É bom te ver bem, Danpin. E você? Dan só tinha encontrado Aruni 1 ou 2 vezes. Ela tinha o mesmo jeito maternal de Eliavel, mas Dan não conseguia evitar se sentir desconfortável perto dela. Sempre que ela olhava com aqueles olhos negros com olheiras, um arrepio percorria sua espinha. Não eram os olhos em si que o perturbavam, mas sim a ideia do que devia ter acontecido com ela. Na noite em que Valdrin lhes dera as armaduras, estava chovendo, e a umidade fizera com que o vestido de Aruni grudasse em sua pele. Dan vira as marcas rúnicas cicatrizadas esculpidas em seu peito. Ele respirou fundo, afastando a imagem da mente, e se inclinou para Teren enquanto observava os milhares de elfos reunidos. Você viu Kalen? Ele disse que chegaria com Aezon e os outros, mas eu os vi perto da ilha e ele e Valeris não estavam lá. Ele estará aqui. Após um instante, Teren se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro. Dan. Por favor, não. Dan balançou a cabeça, sentindo um nó no estômago. Ele sabia o que Teren ia dizer. E não tinha certeza do porquê, mas a sinceridade na voz do elfo o havia atingido em cheio. Baldon tinha você em alta consideração, Dan. Teren, eu disse por favor. Teren assentiu levemente,
soltando um suspiro suave. Após algum tempo, o fluxo de pessoas para a bacia diminuiu e cessou. Dezenas de milhares ocupavam os terraços, e o som de suas conversas baixas e passos arrastados ecoava na acústica natural. Esses sons, porém, silenciaram quando uma voz trovejou pela multidão. Meu povo! A voz era tão alta que parecia ter saído da boca de um deus. Dan já tinha visto esse truque muitas vezes, usado por Kalen e outros. Din Narvarvin Gryr Aedria Teiu Valana. Dan não entendia a língua élfica, ou a língua antiga, como Kalen gostava de corrigi-lo, mas reconheceu a palavra Valana. Perdido! Sua presença traz honra aos perdidos, sussurrou Teren. Dan olhou para a ilha central e viu um grupo reunido perto da cratera no centro da ilha. Duas figuras estavam à frente do grupo, provavelmente. A rainha Utrian e o rei Galdra. Dan ficaria surpreso se os outros não fossem os elfos Efori, os bajuladores que seguiam os monarcas aonde quer que fossem. A voz que falou era a de Utrian. Viemos aqui hoje para lamentar a perda daqueles que amamos e para marcar sua passagem na história. A rainha parou de falar, sussurros e murmúrios se espalhando pela multidão, transformando-se em um alvoroço. O que está acontecendo? Perguntou Aruni. Ali. Lirei apontou para a crista que dava para a bacia. Dan levou um instante para perceber para onde ela estava apontando, mas então viu a luz da lua de sangue brilhando nas escamas brancas de Valeres enquanto o dragão abria as asas. Dan mal conseguia distinguir a silhueta de Kalen à esquerda de Valeres, com a mão apoiada na lateral do dragão. Dan esboçou um sorriso irônico. Ele certamente ficou bom em fazer entradas triunfais. Ele está mostrando quem ele é. Quem? Perguntou Dan. Os Inari, Utrian e Galdra. O sorriso que se espalhou pelos lábios de Teren parecia quase deslocado no elfo de semblante geralmente austero. Ele está aprendendo. Enquanto Teren falava, outra onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Mais duas formas surgiram na crista, tão grandes que projetavam sombras que cobriam metade da bacia. Vartiar e Sardakis. O tom de voz de Teren mudou completamente para o que Dan só conseguiu descrever como reverência. O elfo olhou para as pontes onde Aezon e os outros Aquina estavam. O maior dos dois dragões, Sardakis, abriu bem as asas, bloqueando a luz da lua, e soltou um rugido poderoso. As escamas negras da criatura contrastavam fortemente com o azul vibrante de suas asas. Valeres e o terceiro dragão seguiram o exemplo, seus rugidos ecoando pela bacia, diminuindo lentamente até que restasse apenas o silêncio, e os três dragões fitavam a multidão reunida. Muitos ainda cochichavam quando a rainha Utrian falou novamente. A luz dos Incara brilha sobre nós, ecoou a voz de Utrian, amplificada pela magia. E o fogo dos dragões retorna ao nosso lado. Do Gryr Aedria Tiorin Elvinar, Velikir Ayara. Vocês trazem honra aos nossos corações, grandes seres, Teren sussurrou novamente. Entendi a essência, Dan sussurrou de volta. Teren franziu a testa. O Elesveia e o Valana não é simplesmente uma cerimônia para lamentar aqueles que perdemos, disse o Trian, com a voz pairando no ar de forma incomum. É um marco na história. É um monumento sobre o qual nossos descendentes poderão olhar para trás e dizer: este é o dia em que algo mudou na estrutura do mundo. Para a surpresa de Dan, uma ovação estrondosa irrompeu dos elfos reunidos. Eles nunca pareceram ser do tipo que aplaude. Para ser honesto, eles quase nunca pareciam ser do tipo que sorria. Na verdade, preferiam franzir a testa, felizes. Uma segunda voz ressoou, a do rei Galdra de Lunitir. Por centenas de anos, nos refugiamos em Aravel. Os Nitrandir guardaram nossas fronteiras, o glamour manteve nossa existência em segredo e os guardiões sufocaram a capacidade dos Lorianos de se moverem de norte a sul. Sim, este dia é um marco de lembrança para aqueles que perdemos. Mas também é um marco do retorno do nosso povo à Eferia e do renascimento de antigas alianças. Mais uma vez, estamos sob a proteção de Undraleide, com a Rakina em suas costas. Não foram apenas os elfos que defenderam Aravel. Foram humanos, Jotnar, Angan, dragões. Este é um dia que ecoará nos anais do nosso continente. Este é o dia em que os elfos de Lunitir, de Vaelen e de Arduran deixaram de se esconder. Este é o dia em que nos juntamos à luta. Este, disse Galdra, prendendo a respiração por um instante, é o dia em que o Império começou a ruir. E assim, continuou o Trian, nós homenageamos os mortos e este momento no tempo lembrando quem esteve aqui. Assim que o Trian pronunciou a última palavra, luzes brancas e brilhantes surgiram na base das estátuas, iluminando cada sulco e linha na imensa estrutura de pedra, fazendo com que cada uma parecesse viva.
Dan já tinha visto Kalen e os outros fazerem seus Baldir antes, mas nunca tinha visto Baldir como aqueles. Era como se a luz do sol tivesse sido aprisionada e controlada sob comando. Como todos sabem, disse o Trian, perdemos muitas almas únicas na batalha por Aravel. Uma dessas almas foi meu querido amigo e amado rei de Vaelen, Silmirin Vaelen, o Falcão Prateado. Como o rei Silmirin não deixou herdeiros, esperamos até que a sucessão fosse decidida antes de celebrarmos este dia. E, portanto, hoje é tanto um dia de luto quanto de celebração. Um lamento e um triunfo. Pois hoje, apresento a vocês a sobrinha de Rei Silmirin e a nova rainha de Vaelen, Rainha Tessara Vaelen Alumir. Os aplausos que irromperam se misturaram a murmúrios contidos, enquanto mais de uma centena de guardas superiores surgiam de algum lugar próximo à ilha, formando um caminho estreito sobre a ponte leste. Uma figura caminhou até a ilha, longe demais para que Dan conseguisse distinguir quaisquer traços. Nem todos parecem satisfeitos, disse Eric. Teren pressionou os dedos contra o queixo, coçando-o. Tessara é controversa. Assim que Galdra e o Trian colocaram a coroa na cabeça de Tessara, os aplausos e murmúrios cessaram e a nova rainha deu um passo à frente. Ela permitiu que o silêncio se prolongasse por mais alguns instantes antes de falar. Por mais de 400 anos, meu tio guiou o povo de Vaelen. Em nossas horas mais sombrias, em nossos séculos mais obscuros, ele foi nosso farol. E eu não permitirei que sua luz se apague. Agora, peço a Zeus, filho de Tal, e a Tassia, filha de Ulim, que se juntem a mim para dar início a Elesveia e Uvalana. Tessara apontou para a mesma ponte que havia atravessado. Duas figuras imponentes entraram na ponte, a pele azulada e os cabelos vermelho-sangue de Tassia contrastando com a pedra cinza. Os Jotnar são os amigos mais antigos e queridos do nosso povo. Outrora, éramos inimigos jurados. Durante séculos, os Bloodvar cobriram a terra com os corpos de nossos ancestrais, mas após a perdição em Aedr, deixamos nossas diferenças de lado e nos tornamos ainda mais fortes por isso. Hoje, são poucos, pois não sucumbiram à influência de Fani Morten. Lutaram até o fim. E durante a batalha por nossa cidade, mais uma deu a vida. Cenas, filha de Iliria. A Elesveia e Uvalana é uma de nossas tradições mais antigas, ensinada a nós pelo Jotnar como uma oferenda de paz, uma união compartilhada apesar do custo da guerra. Portanto, é apropriado que hoje, mais do que nunca, no dia em que reforjamos as antigas alianças, nosso povo realize esta cerimônia lado a lado. Tessara ergueu o olhar com os dragões nos protegendo, como sempre fizeram. Na saliência acima, os dragões se moviam, observando, com Kalen ao lado de Valeris. Teren se aproximou de Dan. Eu sei que nem sempre concordamos em tudo. É porque você é mais alto do que eu, sussurrou Dan de volta. Dan, por favor, cale a boca por um segundo. Duro, mas continue. Teren encarou Dan por um instante, depois balançou a cabeça. Preciso que você fique sério por um momento. Consegue fazer isso? Dan cerrou os dentes e assentiu com a cabeça. Ótimo! O que você está prestes a presenciar não é visto desde antes da queda. Até eu vi apenas uma vez. Nos tempos antigos, os Jotnar cantavam florestas inteiras para que surgissem. Observe, pois é provável que você nunca mais veja o que está prestes a presenciar. Acho que é algo que ficará marcado em sua memória. Dan olhou para Teren e inclinou a cabeça. Obrigado, Teren. Você percorreu um longo caminho, Dan Surearte. Aquele nome atingiu Dan em cheio. Assim como tantas vezes desde a batalha, as palavras de Baldon ecoaram em sua mente. É o nome que você conquistou. Assim como Teren Eutris é presa de prata, a Ezon Virandrar é quebrado, você é coração seguro. Dan engoliu em seco, sentindo a garganta secar. Uma mão repousou em seu ombro, e ele se virou para ver Tarmon atrás dele. O homem enorme acenou com a cabeça de forma simples e voltou a observar a cerimônia, mas sua mão permaneceu onde estava. Abaixo, colunas de elfos marchavam sobre as 4 pontes em direção à ilha central, posicionando-se ao redor das bordas do fosso no meio. Outros se alinhavam ao longo do fosso que separava a ilha dos terraços. O que tem dentro do poço? Perguntou Dan, inclinando-se para mais perto de Teren, embora tivesse a sensação de já saber a resposta. Teren inspirou profundamente pelo nariz. Os corpos de todos os que tombaram na batalha. Lavados, cuidados e envoltos em linho. Baldon e Alia estão lá dentro. A voz de Dan tremia. Mas cuidado, Dan. Dan olhou para o fosso e para os elfos que o rodeavam, Azils e Tassia de pé aos pés da estátua de Jotnar, mas não viu nada. Ouvir. Ele não havia percebido,
Mas toda a bacia havia ficado silenciosa como uma noite de inverno na clareira. Não deveria ser possível. Dezenas de milhares de pessoas reunidas em um só lugar. A mera respiração de tantas pessoas deveria ter rompido o silêncio em uma bacia rochosa como aquela. Mas, impossível ou não, o silêncio manteve toda a cerimônia em seu poder. Então, quando a ausência de som se tornou ensurdecedora, Dan começou a ouvir as batidas do seu coração. Um zumbido lento e melodioso chegou aos seus ouvidos. Começou tão fraco quanto o bater de asas de uma vespa, aumentando gradualmente. As palavras seguiam a melodia, mas não estavam em nenhuma língua que Dan entendesse. A cada segundo que passava, a canção ficava mais alta, as palavras ecoando entre a multidão reunida. O ar parecia mudar e cintilar, captando a luz das lanternas e o brilho carmesim da lua no céu. O peito de Dan palpitou. Uma sensação o invadiu, como se alguém estivesse passando a mão pelos pelos de seus braços. Teren, o que está acontecendo? A respiração de Dan estava curta e ofegante enquanto falava, um leve pânico o dominando. Ele se virou para Teren e viu o elfo encarando o fosso, absorto. Os lábios do elfo se moviam, as palavras da canção fluindo de sua boca. Antes que Dan pudesse dizer qualquer coisa, o terraço tremeu sob seus pés e ele se agarrou ao muro baixo. Olhou para trás, para Tarmon, cujo rosto transmitia a mesma sensação de medo e incerteza que revirava o estômago de Dan. Dan cambaleou quando outro tremor sacudiu toda a bacia, um estrondo ecoando como um trovão. E então ele viu. Raízes brotavam do chão entre as estátuas e o fosso, entrelaçando-se e entrelaçando-se em padrões que, ao mesmo tempo, pareciam completamente aleatórios e incrivelmente complexos. Era como se Dan estivesse observando um artista tecer uma tapeçaria de terra e raízes. As raízes se espalharam pela cova, cobrindo-a completamente. Elas subiram, entrelaçando-se umas nas outras, engrossando cada vez mais, até se fundirem em uma forma sólida. À medida que as raízes retorcidas se uniam e subiam, também se espalhavam até formarem algo que parecia o toco de uma árvore. Dan observava com uma sensação visceral de admiração. A música ficava cada vez mais alta, todos os outros sons do mundo cedendo à sua melodia. Foi então que Dan percebeu que seus lábios estavam se movendo, as palavras fluindo através dele. Ele nem havia notado que começara a cantar. E enquanto olhava para os lados, viu que não era o único. Todas as almas na bacia cantavam. Eric estava de pé com uma das mãos no peito, os olhos fixos nas raízes que subiam. A mão de Tarmon apertou o ombro de Dan, seus lábios se movendo em perfeita sincronia. Uma mão tocou a de Dan, apertando-a com tanta força que ele pensou que seus dedos pudessem quebrar. Lágrimas rolaram lentamente pelas bochechas de Lirei enquanto ela apertava, seus olhos dourados brilhando. Dan tensionou os músculos da mão e permitiu que Lirei apertasse. Ele voltou a olhar para as raízes sinuosas e viu que agora elas tinham a forma de um tronco de árvore, tão largo quanto toda a cova. O tronco se espalhava para cima e para fora, formando galhos densos que se estendiam sobre as estátuas e cobriam a ilha central, projetando sombra sobre toda a bacia. Pequenos brotos verdes surgiam ao longo dos galhos, crescendo e se abrindo. Milhares de cipós longos e finos irrompiam dos brotos, caindo em direção ao chão. E dos cipós desabrochavam massas de flores brancas com pontas roxas, que pendiam em cachos. As flores varriam os cipós, como borboletas emergindo de seus casulos, até que um dossel de roxo e branco obscureceu o céu. Então, quando a música atingiu o clímax, Dan prendeu a respiração e as pétalas de cada flor se iluminaram com uma luz roxa.